o primeiro vídeo desse canal. Antes de começar, uma rápida apresentação. Eu sou a Nadédia. E eu sou o Leonardo. Eu tenho 29, ele tem? Vou fazer 27 dentro de alguns dias, tenho 26. Nós somos noivos, nós moramos em São Paulo, estamos juntos há pouco mais de 2 anos. E a gente resolveu fazer esse canal para documentar um pouco as memórias dos rolês, passeios, viagens que a gente faz. Isso é uma coisa que uniu muito a gente desde o começo, a gente tem muitos gostos em comum nesse sentido, de coisas que a gente gosta de explorar, coisas que a gente gosta de comer. A gente gosta muito de ver vlogs juntos no YouTube, a gente pega muitas dicas e acho que a gente teria muitas dicas para dar também. Então foi assim que isso tudo começou. E um dos lugares que a gente mais gosta de explorar, para usar o vocabulário desses vlogs que a gente assiste muito, é o Rio de Janeiro, cidade pela qual eu sou apaixonado desde criança, já fui várias vezes desde criança e sempre gosto muito. Nadédia morou no Rio quanto tempo? 7 anos. Nasceu no Rio, né? Nasci no estado do Rio, morei lá até os 5, mas voltei adulta, depois morei lá mais 7 anos. Então também conhece o Rio com a palma da mão dela e ela me apresenta sempre muita coisa que ela viveu nesse tempo todo de Rio de Janeiro que eu não conhecia ou que eu conhecia a partir dela. E assim a gente achou que o Rio de Janeiro seria um ótimo destino para a gente abrir aqui esse canal. E aí até para vocês entenderem um pouco como é que é a vida de um casal de jornalistas, né, e tal. Eu estava de férias agora nesse período de agosto, né, nesse mês de agosto de 2025, quando a gente está gravando este vídeo, mas a Nadédia não, né, ela estava trabalhando normalmente e tal, e eu não consigo mais viajar sem ela, então teve que ser feito ali um planejamento para que a gente fosse alguns dias para o Rio de Janeiro, que, como eu disse, é um dos meus destinos preferidos, se eu pudesse eu ia toda semana. A Nadédia conseguiu conciliar com a agenda de trabalho dela, foi trabalhar no Rio também durante esse período, e aí a gente falou, já que a gente vai passar esse tempo no Rio, vamos aproveitar para começar a documentar a nossa viagem, as nossas lembranças, para a gente ter esse material também, que vai ser sempre muito legal. Tenho certeza que daqui 5, 10, nas bodas de prata, nas bodas de ouro, a gente vai ver esses vídeos e vai adorar lembrar como é que foi essa viagem, mas também para vocês verem um pouquinho de como é que a gente viaja, o que é que a gente gosta de fazer. Então, só para vocês saberem, é por isso que não vai ter Bondinho, Cristo, enfim, esses destinos mais clássicos, mas tem praias bonitas, tem boas dicas para comer e beber, tem sambinha que a gente gosta bastante também. A gente ficou lá de quinta-feira até uma segunda-feira e acho que tem coisas legais para mostrar. Também não vamos dizer que vai ser assim um roteiro mega alternativo do Rio de Janeiro, não, tem muita coisa que turista faz também, porque a gente gosta de fazer, mas só para deixar esse aviso para quem é turista de primeira viagem e quer ir no Pão de Açúcar, quer ir no Bondinho, quer ir no... Enfim, se inscreve aí, se quiser assistir o vídeo, a gente vai ficar muito feliz, mas só para avisar que você não vai ver esse tipo de coisa aqui nesse conteúdo, tá, gente? E também a gente não é o tipo de pessoa que faz trilha, que sobe em pedra, que vai... Não é esse o nosso perfil de viagem, mas a gente gasta muita sola de sapato, gosta de andar, gosta de explorar a cidade do nosso jeito também, e é isso que a gente vai mostrar a partir de agora. Vem viajar com a gente. Saímos de onde começam muitas viagens pelo Brasil, que é o aeroporto de Congonhas, infelizmente. Aeroporto cheio, sempre a qualquer horário, né? Sempre muito difícil de embarcar, fila para tudo, mas embarcamos. Hoje estava até mais tranquilo, porque quinta de manhã, muito cedo. Chegamos 5 horas da manhã. A gente matou tempo comendo um lanche no Madeiro, 5 da manhã, com batata, mas com suco de laranja, né? Porque refrigerante também estava muito cedo. 5 horas da manhã, não dá pra abusar. E aí foi super tranquilo, a gente já embarcou super rápido, o avião também não tá muito cheio por causa do dia, né? Não é o horário assim de fico. Tem pelo menos 6 horas da manhã aproximadamente, né? Então tá longe do horário de maior fluxo mesmo. E quem vê essa tranquilidade nem pensa que tem alguém aqui vivendo um drama. Acho que eu olhando pra mim aqui na tela dá pra ver o pânico, assim, não me acostumo, é impressionante, inacreditável. Achei que eu tava bem pra voar e tal, nem tomei o remedinho que foi indicado, mas é só decolar que... Medo de avião, né, gente? Muita gente tem. Mas nunca deixei de viajar com isso. É a dica que eu deixo pra quem gosta. Que é o pior tipo de gente que tem medo de avião, né? A pessoa que tem medo de avião e adora viajar, porque conhece tudo. E esse voo pro Rio é meio cruel, porque a descida no Santos, a decolagem com a turbulência, a decolagem em Congonhas e a descida em Santos Dumont são meio estressantes, mas tudo bem. Estamos chegando.
descemos no Santos Dumont, viemos fazer 1 hora até poder fazer check-in, ou a gente ter fome. Porque só para explicar, né, a gente chegou às 7 horas da manhã no Rio e check-in, todo mundo sabe, hoje em dia check-in 3 horas da tarde apenas. Estamos até tentando ver se a gente consegue antecipar um pouquinho, mas por enquanto não. Então tem muita hora para fazer até o horário do check-in na nossa instalação aqui no Rio. Pois é, a gente pegou o VLT, aproveitando que tem lá no Santos Dumont, a gente deixou a mala no maleiro lá. Excelente, inclusive, né? Um bom serviço. Deu o quê? 20 minutinhos. Para quem pega no Santos Dumont vazio, vai enchendo mesmo de manhã. Climatizado, geladinho, gostoso. Aí vai enchendo no caminho, mas super agradável, é R$4,70 a passagem agora. Baixo já é, né, que é o aplicativo novo da Prefeitura do Rio, coloca lá no Pix ou no cartão de crédito o saldo. Então se você recarregar R$10, que é o mínimo, tem 2 passagens pelo menos. Passou lá o QR Code no leitor, vai de VLT, deu menos de 20 minutos aí, as 7 estações. E mesmo em horário já de pico, né, amanhã muita gente indo trabalhar, a gente pegou vazio, e mesmo agora quando a gente desceu também estava bem tranquilo. A gente está com alguns sons de fundo aqui, tem um helicóptero e tem um pessoal da Marinha treinando. Tem um motivo para o helicóptero. A gente pegou o VLT, descemos aqui na região do Porto Maravilha, onde fica o Museu do Amanhã, o Aquário, uma região super bonita. E, acidentalmente, nós, que somos 2 jornalistas, viemos parar no meio de uma notícia. Teve um caso de polícia aqui ontem, uma pessoa que aparentemente passou mal dirigindo, acabou entrando com um carro na Baía de Guanabara, tá tendo procuras pelo corpo, o carro foi recuperado agora, a gente acabou encontrando uma colega que trabalha na mesma emissora, só que aqui no Rio, a gente é de São Paulo, e simplesmente fomos parar no meio do caso de notícia aleatoriamente, na primeira coisa que a gente veio fazer na viagem de férias. A gente não vai mostrar a imagem porque não tem nada a ver explorar esse tipo de coisa, mas só para vocês entenderem, o carro acabou de ser retirado da água, né? Embora o acidente tenha sido de madrugada, como a Nadete já falou, só agora retiraram o carro e a gente está olhando aqui, até depois, né, quando a gente for editar, a gente vai tentar adicionar essa informação, porque eu fiquei muito curioso de tentar entender como é que isso aconteceu, porque não é uma área de circulação de carro, aliás, é muito longe a área de circulação de carro. A rua fica lá atrás. Bem longe, né? E a água está aqui do outro lado da gente, então assim, é muito difícil de entender como é que isso aconteceu. É um acidente bem feio mesmo e, enfim, uma coincidência logo na nossa chegada. Saímos da cena do crime e estamos indo para Niterói. A gente tinha muitas horinhas para matar. Tantas horas livres que a gente foi para outra cidade, tá indo para outra cidade. Como eu já morei aqui, eu já visitei lá, gosto bastante, vou mostrar pro turista. Sim. Não é tão turista assim também, que já veio 1000 vezes, mas nós somos turistas recorrentes. Mas um dos pontos turísticos que eu tô adorando é a barca, que a gente tá achando incrível. R$7,70, gente, a passagem, você vai do Rio para Niterói. 28 minutos para Charitas. Eu sei que para ela e para todo mundo que conhece é meio ridículo o deslumbramento assim, com essa novidade. Eu sabia que existia, muito legal. Eu sabia que existia a barca, mas não sabia que era tão confortável. Primeiro, é muito espaçoso. É um dia de semana, 9 horas da manhã, pelo menos nessa, que tá indo para Charitas, né? Tem quase ninguém. Muito confortável, muito bonito, né? Porque evidentemente vai pelo mar, óbvio. Então, tô gostando. Não sei se eu vou gostar de Niterói, mas da barca que vai pra lá eu gostei bastante. Muito climatizada, parece um rolê, assim, você pagou... Até frio, inclusive. É verdade. Não tá um calor danado que eu tô de braço cruzado porque tá friozinho aqui dentro da barca. É muito legal, é super simples. Mais uma vez, os aplicativos de transporte do Rio funcionando muito bem. Esse não aceita o JAE, porque o JAE é municipal, mas a gente baixou o do Rio Card. Criamos um cartão virtual, carregamos com o Pix, usamos o QR Code, funciona super bem. E só pra contar, né, se você fizer como a gente estava lá no Museu do Amanhã, deu 15 minutinhos de caminhada, mais ou menos? Sim, a caminhada com a vista bonita. Acompanhando ali os prédios da Marinha, então seguro. Absolutamente seguro, né? Instituições militares ali dos dois lados. Baía de Guanabara, um sol forte, mas foi uma caminhada agradável, assim, muito gostosa. Agradável. Então eu acho que vale a pena. Para quem quer conhecer Niterói, inclusive, né? Fazer esse trajeto aí. Novos integrantes do fã-clube da barca. Da barca, gostei muito. Bom, pegamos a barca para voltar para o Rio de Janeiro e aproveitando que a volta é pela Praça 15, que é no centro, a gente aproveitou para ir conhecer, almoçar no Esquimó,
que foi uma dica que a gente pegou em outros vlogs aqui do YouTube. É um restaurante que existe desde 62, super tradicional do Rio, mas que ficou 5 anos fechado desde a pandemia e reabriu em 2025. Dizem que foi lá que foi inventado o PF e é bem a comida que a gente gosta. Os pedidos são feitos nessa comanda, você escolhe uma proteína e 3 acompanhamentos. A Nadédia escolheu arroz, feijão, purê de batata e a proteína foi a hamburguesa, que é a proteína tradicional deles, um hambúrguer alto, feito com cebola. E eu escolhi arroz, feijão e batata frita com bife à milanesa. A Nadédia colocou esse ovo aí em cima da hamburguesa, adicional, e eu pedi uma farofa de ovos adicional, porque a gente gosta muito também. Custa R$ 38,90 esse menu, independentemente da escolha de proteína. Tem várias opções de proteína além dessas. Tem peixe, tem omelete, tem outros tipos de carne, tem fígado. A hamburguesa realmente é a mais pedida. E tem refresco incluído. E ainda teve uma surpresa no final. Mas, gente, como tava gostosa essa comida, muito boa, eu comeria isso todo dia. E tudo por R$ 38,90, que é um preço super em conta, considerando que vem o refresco, vem muita comida, é muito bem servido. Tinha até uma mesa do lado da gente que não aguentou comer tudo. Esse aí é o refresco que eles dão. O dia era caju, né, a opção que tinha de refresco. Tinha mate também, tinha guaraná, enfim, tinha várias opções de refresco. Você pode escolher qual você gostar mais e é tudo muito gostoso. Se fosse pra fazer uma crítica, o refresco não tava muito gelado, porque era um dia bem quente, eu gostaria muito que a bebida tivesse geladinha, mas fora isso a comida é irretocável. Uma coisa que é importante dizer é que lá funciona das 11 da manhã às 3 da tarde e tem fila. A gente chegou cedo, a gente chegou logo antes do meio-dia, deu pra sentar tranquilo, mas depois enche e costuma ter fila lá, então é bom se programar pra ir com calma. E se você for em uma pessoa, não pode sentar em mesa que cabe mais de 2, que eles não deixam, entendeu? Justamente por isso, por causa do controle do fluxo de pessoas. E olha aí a surpresa do final, gente. Que pudim foi esse de sobremesa? Tinha opção de salada de fruta e gelatina, mas claro que a gente foi no pudinzinho, né? Olha que mimo, coisa fofa. Eu que nem sou tão fã de pudim assim, adorei e até por não ser muito fã, não comi tantos, mas posso dizer que é o melhor pudim que eu já comi na minha vida. Tava simplesmente perfeito. Depois disso, já moídos, finalmente chegou a hora de fazer o check-in na nossa hospedagem. A gente escolheu para os primeiros dias um Airbnb em Copacabana, um apartamento super agradável, reformado, ótimo de acesso para tudo quanto é lugar. Nesse primeiro dia a gente se deslocou bastante de transporte público, mas nos outros basicamente a gente usou carro de aplicativo e lá o acesso foi ótimo para tudo. No domingo, como eu tava lá a trabalho, a gente mudou de uma hospedagem para outra e a gente foi ficar num hotel na praia de Botafogo, também um lugar super privilegiado de acesso, enfim, um hotel super agradável, as nossas opções de hospedagem foram ótimas. Queria só também reforçar aqui esse elogio que a Nadédia fez para nossa acomodação de Airbnb, né, em Copacabana. Assim, a localização linda, com vista lateral para a praia, inclusive, chama Estúdio Copa, né, para quem tiver o interesse e tal. Na Praia do Júnior. Exatamente. A gente falou aqui da questão do check-in, a proprietária foi super bacana, conseguiu antecipar a limpeza do apartamento, que foi desocupado naquele dia mesmo, ela conseguiu antecipar um pouquinho a limpeza e a gente conseguiu entrar um pouco mais cedo também, né, a gente chegou bem cedo, como a gente disse, estava desde cedo aí no Rio, a gente conseguiu voltar. Se eu for falar do único inconveniente é que o elevador é meio, assim, ele tem vontade própria, o elevador daquele prédio lá, mas é um problema desse tamanhozinho. Assim, e é na quadra da praia. Exatamente. E de um lado tem a Avenida Nossa Senhora, né, de Copacabana, do outro lado a Praia do Júnior, com várias opções, né, de restaurante, de bares, enfim, e todo o calçadão ali, literalmente só atravessar a rua, você está no mítico calçadão de Copacabana, né? Então foi um Airbnb que valeu a pena pra gente, o custo-benefício assim foi sensacional. Bem equipado para quem quer cozinhar. A gente acabou nem usando cozinha, essas coisas assim, mas eu particularmente gostei muito da nossa hospedagem, da nossa acomodação. A gente vai começar a falar agora, né, dos nossos passeios, das nossas aventuras aí pelo Rio de Janeiro, digamos assim. A Nadédia vai contar qual foi o nosso primeiro ponto, assim, depois de fazer o check-in no Airbnb, mas do mesmo jeito que eu dei o aviso pro pessoal que queria ver Cristo Redentor no vídeo, eu queria só fazer um aviso para a turma da comida também, que é o seguinte: nesse vídeo especificamente, eu não estou dizendo que não vai ter nunca, mas nesse vídeo especificamente não vai ter comida japonesa, não vai ter pizza, não vai ter... A nossa comida no Rio de Janeiro, de novo, não estou dizendo que vai ser sempre assim, tá, gente? Mas, em geral, a nossa comida no Rio de Janeiro ou é comida de boteco, bolinho e companhia, ou é arroz e feijão, é prato feito, é carne. Eu sou apaixonado por carne, então para mim é carne o tempo todo. Então, é que a gente fica assistindo muito vlog, assim, a gente vê que as pessoas às vezes mostram muito nesses vídeos, assim, comidas mais sofisticadas, uma massa, né? Uma massa.
No Rio, a gente vai muito atrás da comida de casa. Exatamente, um steak tartar, uma coisa assim. Tudo bem, só tô avisando que se você tá procurando esse tipo de comida aqui, não vai ser isso que a gente vai ver. Agora, se você gosta de um arroz e feijão, de um pão de alho, de uma carne, um churrasco, comida para acompanhar com uma cervejinha, de um bolinho, aí você vai ver muitas opções aqui, porque no Rio especificamente é o tipo de coisa que a gente adora experimentar, né? Vai ser sucesso. E um lugar ótimo para isso é o Largo São Francisco da Prainha, que fica ali perto da Praça Mauá, região do Porto Maravilha também, que apareceu no começo do vídeo, que é uma região que foi revitalizada recentemente em 2022, quando foi aberto justamente o lugar onde a gente foi. Então lá agora tem várias opções gastronômicas, então é bem interessante de mostrar. Tem outros bares e restaurantes lá, tem o Angu do Gomes, que também é famoso, mas a gente escolheu o Bafo da Prainha, que tem samba todo dia e é famoso pelo churrasco no tambor de lata, que é uma delícia. Toda vez que a gente vai, a gente começa com essa iguaria aí, que é o sacaralho, esse pão sacadura, que é um pão francês redondo, que é comum em Portugal, recheado com pasta de alho poró, é uma delícia, com uma cervejinha espetacular para abrir os trabalhos para o prato principal, que é extraordinário também. Cupim de colher, a gente escolheu esse, que vem com uns pratinhos com arroz, feijão, batata frita, vem farofa e molho à campanha, que é como os cariocas chamam o vinagrete. E o cupim, gente, é absurdo, um gosto de defumado, ele é feito super lentamente, é uma delícia, assim, um prato inesquecível. E é na rua, lugar aberto, com cerveja, quem vai de dia só tem que tomar cuidado porque é muito calor apesar do guarda-sol. Olha aquele dia aí, vai. Maravilhoso, muito bom. Pegamos só caramelo, flor de sal, zero arrependimentos. Vem com um chantillyzinho assim. Perfeito. Ó, a gente já tá aqui do lado de fora e esse aqui é um brinde, o Chocobar. Mostra aqui, amor, mais pertinho da câmera. É só fazer uma avaliação do serviço. Tem um QR Code na mesa, né? Isso. Você coloca lá, tem que deixar seus dados, aquela coisa toda. Vende seus dados. Isso, em troca de um docinho a mais aí. É muito gostoso, muito bom, geladinho. Parece um brownie gelado, né? É. Muito bom. Aliás, tudo muito bom desde o começo, né? Sim, aqui é muito bom, você tem a oportunidade de dar uma pinta aqui pertinho do Copacabana Palace. E aí que dá pra ver ele aqui em cima, aqui no térreo do Copacabana Palace, que é muito legal. A decoração da gelateria é muito bonita, bem italiana, né? Sim. E o sorvete é excelente, enfim, o café é muito bom. Tem uma vaquinha ali dentro, que é o símbolo da Momo, que ela tem um botãozinho falando que a vaca fala com você, não pode apertar mais de 3 vezes para não estragar o mecanismo, mas eu acho que alguém ignorou isso, porque o mecanismo já está estragado, a gente apertou e a vaca não falou nada. Então se você vir a vaca, não se decepcione, ela não está falando. Com a gente, pelo menos ela não falou, não sei se ela fala com os outros, mas com a gente ela tava meio tímida, hoje ela não falou nada. E tem coisas de café da manhã aqui também, se quiser. Não tem pão de queijo. Pão de queijo não tem. No dia que a gente veio, o forno tava com problema, então talvez futuramente ele seja consertado. É, mas por enquanto só tem pão de queijo na chapa. Pão de queijo não tem. Mas tem opções tipo misto, queijo quente, ovo mexido, tem várias opções para tomar café da manhã. Bolo de cenoura com chocolate. Exatamente. Não é o café da manhã do Copacabana Palace, que eu já tive a oportunidade, a honra de experimentar e é muito bom. Mas é ótimo ficar aqui também, achei uma delícia. Esse aí é o Caxambi, outro destino obrigatório nas nossas viagens para o Rio, um restaurante que é tão bom que a gente saiu da praia em Copacabana, pegou 1 hora de carro só por essa costela. Gente, mas olha isso também, né? É o carro-chefe, claro, a melhor costela do Rio, com arroz, fritas, farofa, molho à campanha. Essa daí supostamente é a porção para um, tá? Mas o Rio de Janeiro engana nesse sentido. Além da costela, eu pedi também um bolinho de feijoada para experimentar, que valeu muito a pena, tava sensacional.
vale a pena sim ir para o Caxambi. Eu também fiz um pedido adicional, que foi um sanduíche de calabresa, que estava maravilhoso, olha ele aí, sanduíche enorme, muito, muito, muito gostoso. E sobre a costela ainda, vocês viram a carne, né? Ela é gordurosa sim, mas ao mesmo tempo ela é leve, ela não fica conversando com você depois. Vão pro Caxambi, vão pro Caxambira, que é muito bom. Bom, foi 1 hora para ir, foi mais ou menos 1 hora para voltar também, né, do Caxambira. Valeu muito a pena, a gente gosta demais. Só um aviso, assim, aliás, é um tema que todo mundo que produz conteúdo sobre o Rio de Janeiro tem que acabar respondendo, né, que é a questão da segurança. Eu, particularmente, moro em São Paulo, com a Nadédia, né? Eu me sinto mais seguro como turista no Rio do que como morador em São Paulo. Tô fazendo essa distinção porque alguém vai falar, você pensa assim porque você não mora. Então, tô fazendo esse comparativo. Como turista no Rio, eu me sinto mais seguro do que como morador em São Paulo, com os avisos de sempre, né? O famoso não dá mole, né, e tal, coisa. Mas assim, eu não sinto tanto medo de assalto no Rio como eu sinto em São Paulo. Mas só fazendo um aviso que quando você vai para o Caxambia, por exemplo, né, dentre outros lugares, você está saindo de um eixo Zona Sul ali, Copacabana, né, paisagem de novela de Manuel Carlos, e está entrando na cidade, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, principalmente para quem mora em interior ou para quem mora numa cidade um pouquinho menor, algumas paisagens assim urbanas do Rio, quando você faz um caminho como esse, podem dar um certo receiozinho e tal, né? O Rio é uma cidade que está toda cercada por morros, né? Então onde você tá perto ali de um morro. Ali você passa externamente a algumas favelas, então pode acontecer de você passar ali externamente ao Jacarezinho, a Mangueira, você passa pela antiga suburbana, Avenida Dom Helder Câmara, que é um cenário que pode causar essa preocupação. Agora sim, de dia, a gente foi de dia, né? Assim, muito movimento, muita gente na rua. Eu repito, eu não tive medo em momento nenhum, mas só fazendo esse aviso, né? Porque tem gente que tem, assim, que não conhece, que pode ficar um pouco assustado. Então, assim, primeiro, se você não gosta dessa sensação, fique o aviso. E segundo, se você for e estiver encontrando esse tipo de paisagem, assim, pelo menos de minha parte, eu posso dizer que, infelizmente, né, em todo lugar você está sujeito ao risco de acontecer alguma coisinha, mas, assim, não, em tese não é para acontecer nada, um caminho super normal. Mas a gente chegou do Caxambira, a gente teve que dar uma descansada, né, até porque foi um almoço daqueles, assim, muito tempo no carro, num calor danado. E depois a gente foi para para continuar a nossa jornada pelo Rio de Janeiro. Como eu disse, eu gosto muito de andar pelo Rio de Janeiro, né? Assim, caminhar olhando para as belezas naturais da cidade é uma coisa que me faz muito bem. E tendo ali o calçadão de Copacabana do lado, claro que a gente foi logo na sexta-feira. Muito movimento, estava bem cheio. A gente foi ali da altura da Prado Júnior até o Arpoador, porque eu queria dar uma olhada no pôr do sol lá do Arpoador, que é um cartão postal, mais ou menos 40 minutos de caminhada, e se a orla estava cheia, o pôr do sol do Arpoador estava 10 vezes mais, né? Então foi meio caótico, mas ao mesmo tempo muito bonito. É verdade. E depois desse rolê na praia, a gente voltou pro Airbnb, pra hospedagem, pra se refrescar, pra se preparar para os trabalhos da noite, e a gente encerrou o dia num lugar que é icônico da Lapa, no centro do Rio de Janeiro. É um samba que eu adoro, que eu frequentava muito quando eu morava no Rio, que é o Botequim Vaca Atolada. Precisa só fazer uma pequena ressalva para quem vai conhecer. Nesses tempos de polarização, aliás, 2 ressalvas, né? A primeira é que se tiver calor e tiver cheio, o ambiente é muito quente, não é um espaço muito grande, então quando começa a ficar cheio, fica um pouco caótico, né? Embora eu acho que vale a pena, mas para quem tem problema com isso é sempre bom avisar. E segundo, nesses tempos de polarização aí no Brasil, é Lula pra tudo quanto é lado lá. Tem até aviso para quem não é, né, de esquerda e tal. Tem lá, como é que é a frase? A gente vai até colocar a foto aí, né? Mas a frase se você é de direita, seja bem-vindo, mas se você é fascista, né, meio que manda você, né, ir para outro lugar ali. Mas, então só esse aviso, porque pode incomodar não só quem é de direita, mas até assim um centrão meio antilulista, assim, pode ficar um pouco incomodado com a ode à figura do presidente da República. A gente se diverte muito e tal, enfim, a gente vai mostrar aqui outras coisas sobre isso também ainda nesse vídeo, né? Mas fica só esse aviso, porque é um ambiente lulista de esquerda ali na Lapa, no Rio de Janeiro. Mas para quem gosta de samba, não tem coisa melhor. O terceiro dia foi de Rio Gastronomia, essa parte foi a trabalho, fui apresentar um programa nessa localização privilegiadíssima, num dia absurdo de quente, mas que estava lindíssimo. O evento já acabou, mas é uma ótima oportunidade para conhecer novos restaurantes. Enquanto eu trabalhava, meu gatinho foi buscar comida. Vamos lá, tudo que a gente comeu. Bolinho de picanha do Giuseppe Grill, nota 10, um dos melhores que eu já comi.
Outro bolinho que eu encomendei foi esse do Jurubeba, de carne de panela, inesquecível, acho que também um dos melhores que eu já comi na vida. E esse cheeseburger maturata com gostinho de churrasco, de grelha, tava incrível. Aí tem as bifanas também da Quinta da Henriqueta, foi o menos bom do dia, digamos assim, nota 6, nada demais, pra mais nem pra menos. Um clássico do Rio Gastronomia, que é a lasanha da Heaven Cucina, como vocês viram, ela me deu uma entrevista e levou lasanha pra gente, tava uma delícia a lasanha de costela da Heaven. E de sobremesa, esse bolo de chocolate com essa cama de baunilha do Irajá, também nota 10, a parte de cima mais quentinha, perfeita. Bom, e depois desse dia lindo no Rio Gastronomia, depois de experimentar muita coisa boa, a gente ainda deu mais uma caminhadinha na praia, essa bem mais leve. Achei que eu tava cansada do trabalho, mas não, eu tava ficando doente mesmo. Passei o resto da viagem doente, então aqui tem uma virada um pouco da nossa programação. Ainda tem coisa muito legal pra gente mostrar, que a gente conseguiu fazer, alguns lugares que a gente conseguiu ir, mas eu fiquei doente em alguns. O Léo foi sozinho, porque contraiu uma faringite que acabou prejudicando aí o trajeto do negócio. Ainda tô me recuperando. Uma tristeza, né, e tadinha. Foi a hora que a gente tava sentado na praia ali, esperando mesmo baixar o fim do dia e tal, né, só ali passando um tempo na praia. Ah, vamos voltar? Vamos. A hora que ele levantou, ela já sentiu, né, e aí foi muito triste. E se eu falei lá no começo que eu não gosto de viajar, não consigo mais viajar sem ela, também não fui fazer muita coisa assim sem ela, porque eu acho que não tem mais graça. Mas como ela estava dormindo bastante, né, tomando remédio e tal e coisa, só uma coisinha aqui e outra ali enquanto ela estava descansando, até para não perturbar o descanso dela. Mas a gente, obviamente, mudou bastante a programação, até no que diz respeito a passeios que a gente ia fazer, né? Então acabou virando uma coisa assim mesmo de só ir ali se alimentar, né? Manter a máquina funcionando. Mas, como a Nadédia disse, né? Tem muita dica boa, tem muita coisa legal. E num desses momentos aí em que ela tava dormindo, a gente não, no caso eu, né? Fui explorar um pouquinho mais da cidade, fazer coisas que eu gosto. E uma coisa, entre aspas, muito entre aspas, boa, é que foram 2 dias aí com ela nessa condição, mas um deles estava bem nublado. Foi o único dia nublado que a gente pegou no Rio nessa viagem de 5 dias, foi o domingo. Então eu lembro que até, eu vou contar aí que eu fui rapidinho almoçar, quando eu voltei eu falei assim, ó, você não tá perdendo muita coisa do dia hoje, porque tá bem fechado, já não ia dar para fazer muita coisa assim, legal de praia, de paisagem, porque o dia tava ruim, mas aí na segunda-feira, que foi o último dia, o sol voltou a brilhar e o dia tava muito bonito no Rio. Então, Bar da Frente, unidade de Copacabana, para abrir os trabalhos é obrigatório comer o porquinho de kimono, que é uma entradinha, um petisco inacreditável, um rolinho primavera, né, um harumaki recheado com costelinha de porco, com um molhinho delicioso. Toda vez que a gente vai pro Rio, a gente tem que comer isso também. E de principal, a gente escolheu a carne assada com batatas coradas, que veio com arroz, feijão e farofa. Minha boca tá enchendo de água só de fazer essa narração, tá muito sofrido ver essas imagens, porque eu juro, eu comeria isso todos os dias da minha vida. Tava muito gostoso, a chefe Kátia Barbosa é excelente em tudo que faz. Tomamos um suquinho porque eu tava meio mal, né? No dia seguinte ela acordou mal inteira, tadinha, então a gente não fez praticamente nada, até porque o dia tava nublado também, só saímos à noite para jantar no Galeto Sats. Inclusive lá também é obrigatória essa entrada, que é o pão de alho, e a gente pediu o galeto completo, galeto na brasa, vem com arroz, farofa de ovo, que a do Sats também é bem famosa, batata frita, molho à campanha, tava uma delícia. O Sats é um clássico, tem outras unidades, né? Tem em Copacabana, e é um restaurante que merece ser conhecido por mais do que uma certa traição. Além disso, enquanto a Nadédia dormia, eu fui rapidinho almoçar no Parada de Copa também nesse domingo para conhecer esse lanche de pernil com queijo e abacaxi, que é um clássico do Rio e estava muito gostoso. Infelizmente, chegou o dia mais sofrido da viagem, que é o último dia. Infelizmente, a Nadédia continuava ruinzinha, ficou dormindo mais um pouquinho onde a gente estava hospedado, e eu fui fazer uma das coisas que eu mais amo fazer no Rio, que é sair andando de um lugar a outro, de uma praia a outra. Comecei na praia de Botafogo, depois fui para a praia do Flamengo, cheguei até a Marina da Glória, e assim, eu recomendo muito isso, gente. Num dia lindo como foi essa segunda-feira, de sol aberto, o Rio é uma cidade assim inacreditável de tão bonita. Então as paisagens, as belezas naturais da cidade, as pessoas andando de bicicleta, praticando esporte. A Marina da Glória, que foi o último lugar onde eu fui nessa caminhada, é um dos lugares mais bonitos do Rio, um dos lugares que eu mais amo nessa cidade. Então foi uma caminhada assim espetacular, que me deu uma energia incrível para continuar o dia, para voltar para casa também, porque o Rio é demais de bonito.
E deu tempo de uma última refeição, o último almoço escolhido foi o Galeto 183, que é o restaurante da Dona Ana, fica no centro. Eu trabalhava aí pertinho quando eu morava no Rio, então quis levar o Leonardo para conhecer. E só pra avisar, porque eu avisei no caso do Lula lá no Vaca, aí na Dona Ana tem Bolsonaro pra tudo quanto é lado, porque ela é eleitora daquelas assim ferrenhas do Jair Bolsonaro. Aí também para abrir os trabalhos tem torradinha com alho, muito bem temperada, pedimos uma jarra de suco e esse contrafilé, que meu Deus. Eu amo carne e esse bife de contrafilé é exatamente o que eu espero de um bife de hora de almoço, assim, platônico, ideal, um almoço ideal, diria eu. Arroz, feijão, batata frita, molho à campanha, farofa, tudo que vocês já estão até acostumados a ver a gente amando comer. A comida da Dona Ana é muito boa, o atendimento é excelente e o preço é super justo. Pensa num bicho ansioso. E aí, quando eu achei que a gente ia voltar pro hotel, Nadédia me fez uma surpresa maravilhosa, que foi me levar para um bairro que eu sempre quis conhecer, que é a Urca. Essa é a mureta da Urca, bairro do Rei Roberto Carlos. Que lugar bonito, gente. Eu estudava lá perto, então também é um lugar que eu frequentei até bastante quando eu morava no Rio. E o Léo não conhecia, mas tem que conhecer, né, gente? Olha que vista absurda, tem os bares ali do lado, muita gente fica bebendo aí na mureta. É uma paisagem incrível para nossa despedida dessa cidade maravilhosa. Foi o cenário ideal para fechar essa viagem inesquecível, para terminar as minhas férias e para mostrar que o Rio é sempre uma experiência que vale muito a pena sempre, principalmente com ela.